Olá, meu nome é Amanda Ladeira. Oi, pessoal, eu sou a Júlia Schultz. E está começando mais um episódio do podcast Diálogos da Ordem, porque direito também se faz com diálogo. E hoje o nosso convidado é o diretor de comunicação da OAB Jovem Minas Gerais e também o nosso vice-presidente da Comissão de Marketing Jurídico aqui da nossa subseção. É com muito carinho que recebemos aqui o Dr. Maicon Machado. Doutor, é um prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu. Olá, pessoal, tudo bem? O tema de hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre a jovem advocacia e os desafios enfrentados no início da carreira. E esse episódio ele é ainda mais especial porque todos nós somos jovens advogados. Tanto nós que estamos aqui na apresentação, quanto o Maicon, cada um aí em momentos diferentes. Eu estou no meu 4º ano. Eu tenho alguns meses somente de advocacia, mas eu tenho certeza que todos nós advogados já enfrentamos os mesmos desafios, as mesmas inseguranças, né? Sim. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje, né? Sobre essas inseguranças, sobre as oportunidades. Então, Maicon, para a gente poder começar, eu queria perguntar para você o que te motivou a escolher a advocacia. Então, no primeiro momento eu não quis fazer advocacia, eu pensava muito em fazer medicina, mas aí com o tempo eu tinha um tio que estava na faculdade de Direito, né, e falava muito sobre isso, aí eu comecei a criar gosto. Mas eu acho que realmente me motivou, eu acho que é a bagagem que eu trago, porque eu atuo na área de família, né, especialmente pensão alimentícia e tudo mais. É uma bagagem que eu trago de dentro de casa mesmo, de não ter um pai presente, de ter um pai que mesmo que o juiz arbitrou a pensão alimentícia, era um pai que não pagava a pensão alimentícia. Então acho que isso foi criando em mim um senso de justiça, um senso de querer mudar o mundo. Então acho que veio disso, sabe? De querer mudar a realidade de outras crianças e adolescentes para que elas não vivessem o que eu vivi dentro da minha casa. Sim. E doutor, conta pra gente como que foi esse choque de realidade de sair da faculdade, que a gente sabe que o curso é uma coisa, e entrar efetivamente na advocacia. Nossa, para mim foi bem complicado, porque assim, eu formei na turma de final de 2019. Minha formatura foi no começo de 2020. E assim que a gente formou, veio a pandemia. Então não pudemos advogar. Eu mesmo comecei a advogar, eu formei em dezembro de 2019, eu só fui começar a advogar em março de 2021, porque não tinha condições de poder começar, porque assim, eu não tinha padrinho, na advocacia não tinha nada, não tinha recurso, tinha nada, então não tinha por que eu me inscrever na OAB, já tinha passado, que eu passei antes de formar, mas eu vi, mas pra que eu vou entrar agora no mercado que a gente nem sabe o que vai acontecer, a gente tá numa pandemia, que é tudo novo pra todo mundo, aí eu tive que esperar, acalmar, ver o mercado ia, e o que o mercado ia oferecer, e mesmo assim, em 2021, quando eu entrei, né, de fato, nos quadros da OAB de Minas Gerais, ainda assim foi muito complicado. Como eu falei, eu não tinha nenhum padrinho na advocacia, então pra mim foi muito difícil, sabe? Foi um choque muito grande. E se você pudesse voltar no tempo, que conselho você daria para o Maicon que estava no início da carreira? Um conselho que eu gosto de falar para todo mundo: invista em conteúdo nas redes sociais. Eu acho assim, eu comecei do nada, sozinho, sem dinheiro. Eu até tenho uma foto no meu Instagram, se vocês puxarem. Quando eu morava aqui em Itajubá, eu morava num bairro mais distante, então para vir fazer as coisas sempre no centro, né? Eu fora no centro. E às vezes eu não tinha condições de vir, porque eu não dirigia, né? Por mais que na minha casa tinha carro, eu não dirigia, tinha que vir de ônibus. E às vezes eu não tinha dinheiro pro ônibus, eu tinha que pedir pra minha mãe, eu tinha que caçar as moedinhas. Então, hoje, se eu tenho notoriedade, se eu cheguei a algum lugar, é por causa que eu comecei nas redes sociais e não desisti. Porque, gente, as redes sociais é um algoritmo, a gente não sabe o que ele espera, né? Então, no começo pode dar muito bom, às vezes vai demorar para dar bom. E às vezes tem um conteúdo que dá bom, outro que não dá. Então, você não pode desistir. Eu acho que o conselho é esse: estar nas redes sociais e não desistir. É uma arma que a gente tem nas nossas mãos, né? E qual foi a sua maior dificuldade no início? Lidar com os processos, com os clientes, ou se posicionar realmente como um advogado ali, escolher um nicho, vamos dizer assim? Eu acho assim, que a minha maior dificuldade é assim, a maior, acho que é para todos, é a prospecção de clientes, né? Porque o cliente não vem do nada, é complicado essa parte. Mas assim, eu acho que puxando um pouquinho para isso que você falou, eu acho que a minha maior dificuldade mesmo era saber onde que eu tava.
Porque no começo, quando eu formei, gente, por mais que eu tinha esse senso que eu queria mudar a vida das pessoas, eu fiz o OAB criminal. Eu queria muito ser criminalista. E aí comecei a atuar no Dativo aqui em Itajubá e isso para mim foi muito complicado. Porque era uma carga muito grande. Não que direito de família não tem, tá, gente? Direito de família é uma carga também bem pesada. Mas no criminal eu ia muito nos presídios e aquilo me consumia muito. Eu acho que o difícil pra mim era aquilo. Porque, que nem eu tava comentando até essa semana com uma amiga, a carga do direito de família é pesada, mas eu consigo deitar à noite e dormir. Porque é algo que você gosta. Né? No criminal, gente, eu não conseguia. Eu me sentia assim muito pesado. Então acho que é isso que era difícil pra mim no começo. Sim. E assim, como que foi pra você? Porque você começou sendo criminalista, né? Sim. Como que foi pra você fazer a transição para a área de direito de família? Pois é. Essa transição foi complicada. Na verdade, o que acontece? Nas redes sociais, eu não postava muito que eu era criminalista. Porque eu já estava com foco ali no direito de família, porque assim, esse criminalista eu fazia no Dativo, né? Que é o do Estado. E só que pra mim só chegava de família, pensão, divórcio, guarda. Então eu comecei já a criar o conteúdo voltado pra isso. Meu Instagram no começo era direito de família como um todo. Aí depois eu fui nichando. Porque eu comecei a fazer eu fiz muito curso de marketing jurídico, né, com várias pessoas diferentes. E todo mundo falava, gente, você tem que ter um nicho. Não é um nicho de direito de família, é um subnicho também, porque as pessoas têm que olhar pra você e falar, nossa, você é um advogado de tal coisa. E eu gosto muito de pensão alimentícia, então eu vou focar nisso. Por mais que eu atue dentro de todas as áreas do direito de família, desde o divórcio até a partilha de bens, eu quero que as pessoas lembrem de mim de pensão alimentícia. Nossa, pensão alimentícia? Maicon. Então, aí eu comecei a fazer não teve muito conteúdo criminal, sempre foi mais voltado para o direito de família. Sim. Legal. As pessoas, elas têm uma ideia um pouco equivocada só da parte boa da advocacia, mas nós advogados sabemos os desafios que enfrentamos. Você já pensou em algum momento desistir da advocacia? O que fez você manter a sua decisão de continuar aqui nessa profissão? Assim, pensar em desistir, a gente até pensa. Mas assim, eu acho que esse pensamento meu é só uma maneira de falar. Eu acho que de verdade mesmo, eu nunca pensei em desistir. Eu lembro um episódio no começo, né, que era bem difícil ter clientes, que a minha mãe é amiga de um cara que é dono do supermercado aqui em Itajubá. Ela falou, Marcos, você quer que eu converse com ele? Falando que você trabalha meio período lá, que não sei o que. Eu falei, mãe, tá difícil, não tem dinheiro, não sei o que, mas eu não vou. Porque se eu entrar, eu vou acomodar ali. Então, tipo assim, acho que em momento algum, de fato, dentro do meu coração, eu nunca pensei em desistir. Eu sempre falei, não, eu vou bater, porque esse é meu sonho. Eu lutei pra estar aqui, né? Não foi fácil chegar onde eu cheguei, que é formar numa graduação, ter a OAB. Então, acho que, assim, de verdade, acho que eu nunca pensei em desistir. A advocacia autônoma, ela é uma advocacia, assim, ela é bem difícil, ela é bem desafiadora, porque você precisa se dedicar muito, né? E, pelo menos aqui na nossa cidade, eu vejo que não tem muitas oportunidades, por exemplo, para os jovens advogados serem associados. Posso até estar um pouco equivocada, mas aqui, geralmente, todo mundo começa a advogar de maneira autônoma, né? Sim. Como que foi isso para você? Realmente, aqui eu também vejo com essa visão que ser associado de algum escritório não tem. Então, aí a gente começou sozinho mesmo, autônomo, e é aquela montanha-russa, né? A gente nunca sabe quanto a gente vai ganhar esse mês, quanto vai ganhar o mês que vem. A gente faz conta achando que o dinheiro que não vai vir. Então, assim, é muito complicado. A vida do jovem advogado, gente, é complicada, não adianta. Sim. Então, assim, eu gostaria que aqui tivesse mais oportunidade de você entrar no escritório. Mas aqui é todo mundo por si. E aí também eu acho isso interessante, porque assim, pelo menos eu nunca tive interesse em ser associado de algum outro escritório. Porque quem leva o nome é o outro advogado. Então eu sempre quis ter o meu nome. Eu já fui sócio de outra pessoa que tinha meu nome também na placa. Mas eu, né, me associar, não ter nem meu nome na placa, não. Eu acho assim, pra gente, pelo menos, é a minha visão. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso nome, não de outra pessoa. Mas, Maicon, vou falando sobre esse assunto. Você não acha que, por exemplo, para pessoas que nunca divulgaram, nunca fizeram um estágio nessa área, não seria interessante, às vezes, entrar como associado no escritório para entender como o escritório funciona? Porque, assim, falando de mim, quando eu comecei a advogar,
eu não sabia o que fazer, porque... E é muito diferente, né? Isso que eu falei no início do nosso podcast. A gente vem achando que a advocacia é uma coisa durante a faculdade. Até no nosso estágio, porque igual a mim, quando eu estava durante a faculdade, é só concurso. Eu não fui efetivamente pro escritório. E quando a gente começa a atuar, a gente vê que é um mundo totalmente diferente. Sim. Que a gente estuda dentro da sala de aula. Né? Quando eu saí da faculdade, eu não sabia o que fazer. Parecia que os 5 anos que eu estava na faculdade não serviu para nada, porque eu não sabia prospectar cliente, eu não sabia como produzir conteúdo de maneira ética. Tanto é que eu já cometi vários erros aí nessa minha produção de conteúdo. Não sabia que não pode misturar, por exemplo, pessoa física com pessoa jurídica. São coisas que a gente vai aprendendo ao decorrer do tempo. E eu acho que talvez se eu tivesse tido a experiência de advogar em um escritório, eu com certeza estaria mais preparada para quando eu tivesse, né, desse o meu primeiro passo de advogar de maneira autônoma. Sim, eu entendo esse posicionamento também, é muito válido, porque eu acho assim que você já chega com know-how, né, no mercado. Mas eu também vim por esse mesmo caminho, porque eu sempre precisei trabalhar para pagar minha faculdade, então eu não fazia estágio. O estágio que eu fazia era aquele obrigatório que tinha na faculdade, né, no núcleo, mas assim, estágio no escritório, alguma coisa também não sabia. Então quando eu formei, a sensação que a Amanda falou, tipo, gente, eu não sei nada. Nossa, não, o primeiro cliente chegou, você fala, meu Deus, e se eu errar? Tipo, parece que dá um branco realmente, tudo que você aprendeu. Por mais que a área que você gosta, dá um branco realmente, mas tem isso. Eu acho que é interessante talvez ter essas oportunidades de você se associar para isso, pra você chegar no mercado já também. Mas o que eu gosto do meu é isso, que eu cheguei sozinho, não sabendo de nada, recorri aos universitários, como a gente diz, né? Recorri às pessoas que sabia, por exemplo. Por isso que eu acho que é muito interessante a gente ter o networking. Porque no começo eu sempre mandava mensagem, eu lembro que eu mandava muita mensagem pra doutora Shirley, né? A Shirley Mariano, uma amiga minha de São Gonçalo do Sapucaí. Eu mandava pra algumas pessoas, olha, essa petição aqui tá boa, o que você acha? Então, assim, por mais que a gente chegue ali sem nada, acho que é interessante a gente ter contato pra ajudar, né? E a Jovem Advocacia é pra isso, gente. A gente tem que unir, não tem que ter rivalidade, a gente tem que ser amigo de todo mundo, né? Ô, Maicon, você comentou sobre a questão de ser autônomo, né? E que às vezes a gente faz planejamento com dinheiro que a gente não vai ver. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque eu percebo que as pessoas elas têm uma visão do advogado que quem vive sabe que não é desse jeito. Acha que só porque a gente começou a advogar a gente é rico, né? Sim. Quando eu lembro assim que eu fiquei 6 meses da minha vida vivendo com parcelas de R$100. E se eu não tivesse o meu pai, minha mãe para me ajudarem, eu não sobreviveria, eu não teria dinheiro para pagar as contas, né? Essa é uma questão muito complicada. Qual dica você daria para as pessoas, né, os advogados que estão começando no que tange aos honorários? Porque tem gente que fica com receio de cobrar um valor, acaba desvalorizando quem cobra, tem gente que cobra um valor exorbitante, a gente sabe que tem a tabela, né? Mas qual dica você daria para quem está começando no que tange aos honorários? Então, esse é muito complicado, porque essa questão de adiantamento de honorários, principalmente aqui na nossa cidade, é gritante. Porque, assim, a tabela, por exemplo, fala X. E tem gente que cobra 3X a menos. Então, é muito difícil você competir. E a gente chegando no mercado que o povo está cobrando 3X a menos, é muito complicado. Eu lembro a situação certinho quando eu comecei. Tem um advogado da minha cidade, da cidade vizinha, que era mais conhecido e tal. Aí eu comecei a atuar lá na minha cidade, que eu sou de São José do Alegre, pra quem não conhece. Aí vim cliente. Aí eu passava o valor da tabela, porque eu sempre soube que se você cobrar menos que o valor da tabela, tá errado, né? Pode sofrer algum processo administrativo e tudo mais. E aí a pessoa ia embora e não fechava. Eu falei, meu Deus. Aí um dia eu perguntei. Um negócio que tava na tabela naquela época, tipo assim, R$2.500, ele cobrava um salário mínimo que era R$1.200. Tipo assim, como que você compete com uma pessoa assim, né? Então, assim, é muito difícil dar uma dica em relação a isso. Porque o mercado tá complicado, as pessoas fazem o apontamento e fazem na cara dura. Então, a gente jovem advogado, a gente tem que dançar conforme a música. Mas também é aquilo que a gente falou. Não dá pra gente rebaixar, a gente tem que sempre valorizar. É o que eu falo. Hoje eu falo, e eu sempre falei também,
eu entendo a situação da mãe, eu também já passei por esse momento que, tipo assim, se não fosse minha mãe, eu morar com a minha mãe me ajudar, eu também tinha passado fome se eu morasse sozinho. Mas eu sempre falei, não, meu preço é esse, se quer trabalhar, é isso. Então eu acho assim, a dica que eu dou é valorizar o seu trabalho, porque assim você vai ter notoriedade, porque a pessoa vai ver, não, se ele tá cobrando um valor assim, porque ele vai entregar um trabalho. Mas aí o que acontece? Você realmente tem que entregar, você tem que estar ali posicionando, tem que ter essa autoridade. Então, tipo assim, eu nunca cobrei menos que o valor da tabela, mas eu sempre estive na internet me posicionando. Então, por exemplo, assim, no começo foi mais difícil conseguir cliente, porque a pessoa falou, não, você tá cobrando muito caro, acabou de começar. Mas aos poucos as pessoas foram vendo, né? Eu fui construindo essa autoridade e as pessoas começaram a me contratar. Você falou essa questão de autoridade, e a Amanda também já citou aqui, a questão do código de ética. Porque assim, é importante a gente construir essa autoridade, inclusive não só depois de formado, a gente, durante a faculdade, inclusive a Amanda postava, né? Sim. Durante a faculdade já é importante a gente ir construindo essa nossa história, porque a gente precisa ser visto, ser lembrado. E qual dica você passa para os jovens advogados que estão começando a postar agora, para não violar o código de ética e conseguir postar um conteúdo? A dica que eu dou, eu acho que tem que ser a básica. Estude o código de ética. Porque, assim, nosso podcast é sobre marketing jurídico. E a gente, esse podcast, a Amanda, melhor para falar sobre isso, que uma ideia dela, criou dessa necessidade de ver que aqui tem muita gente já criando conteúdo, mas que as pessoas esqueceram o código de ética, né? Então a nossa comissão é para isso, é para conscientizar, porque de fato as pessoas estão indo para um lado que não é o que a OAB espera, né? Estão indo para o lado da mercantilização. E a nossa profissão ela não pode ser mercantilizada. Então acho que assim, a dica que eu dou é de fato, estude o código de ética. Esteja nas redes sociais, que é a dica que eu dei já anteriormente, mas esteja lá consciente fazendo certo. Uma coisa que eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, né, a mesma opinião que eu, mas desde que eu comecei a estudar o provimento e o código de ética e eu comecei a ver alguns advogados, por exemplo, fazendo uma coisa totalmente contrária, eu também tive um ruído com relação àquele advogado. Então, na minha cabeça, eu jamais vou fazer parceria com aquele advogado, porque ele infringe o básico, que é o nosso código de ética. Aquela história, né? Diga com quem andas que eu te direi quem és. Eu também tenho essa sensação. E assim, como vocês sabem, eu também faço parte da comissão de marketing. Foi que quando a gente estava sentando e pensando nos nomes, foi uma das coisas que eu falei, gente, para estar aqui sentado, tem que ser pessoas que não infringem, né, o nosso código de ética, que não gerem esse ruído. Porque se a gente está falando sobre isso, tem que trazer pessoas que de fato estão dentro do provimento, dentro do código. E as pessoas, elas acham que às vezes elas não estão sendo vistas, mas qualquer movimento que a gente faz, tem pessoas que estão olhando, né? Então, assim, por mais que às vezes eu não comente ou não curta alguma postagem, eu tô vendo o advogado compartilhar um feedback de cliente, postar ali uma sentença procedente. E aí, isso pra mim, assim, quando eu vejo, eu já falo, opa, com esse advogado eu não faço parceria. Então, assim, as parcerias na advocacia, elas são muito importantes, inclusive a gente vai conversar sobre isso, mas também é importante que o advogado, desde já, ele tome cuidado com o que ele posta, porque tem advogado observando. Sim. E quando o outro advogado observa, primeiro, às vezes ele acaba replicando por falta de conhecimento, e eu já fiz isso, logo no início de carreira, acompanhar advogados que postavam, por exemplo, o alvará de soltura. E aí, quando eu ganhei o meu, eu achava que eu podia postar. E aí, quando eu fui estudar mais a fundo, eu percebi que eu tinha cometido um erro e eu tive muita sorte de não ter sofrido aí uma sanção administrativa, Sim. né? Mas a gente está sendo observado o tempo inteiro por outros colegas também. Sim. Isso que você falou é interessante também. Eu lembro que tem alguns, né, pessoas que eu admiro muito, que eu fiz curso e tudo mais, que a gente via postar as coisas e depois, quando a gente estudou de fato o código de ética, a gente falou, nossa, até essa pessoa faz, né? Aí já também vai nesse questão que você falou, gera esse ruído, perde um pouco a credibilidade, você já não quer mais seguir aquela coisa que a pessoa faz. Sim. Porque tem gente, de fato, que a pessoa até sabe que é errado fazer tal coisa e posta porque não tá nem aí. É verdade. Mas não é o que a gente tem que fazer. A nossa função como comissão não é ir cutucar a pessoa, falar que tá errado, mas assim, já que a gente estamos aqui, né, vocês estão ouvindo,
Quando acontecer isso, gente, denuncie, porque as pessoas acham que é terra sem lei, porque não toma providência, mas é o que acontece. Nós, enquanto comissão, a gente não pode denunciar. Quem tem que denunciar é vocês, para que possa ter, né, consequências para essas pessoas. É que a gente até recebe, né, algumas denúncias, às vezes, quando algum colega posta alguma coisa errada e manda pra gente. Mas não é o nosso papel, né? Eu sempre encaminho um e-mail que as pessoas podem mandar, né? Mandar as denúncias. Se quiser que seja anônima, é só identificar no e-mail que quer que a denúncia seja anônima. Mas é importante que as pessoas elas se adequem, porque quando a gente vai atuar como advogado, a gente não se adequa ao que diz a lei. Então a gente também precisa adequar a nossa profissão a isso. Porque que a gente luta pela lei em uns casos, mas quando é para nos beneficiar ou nos prejudica em algo, a gente ignora, né? Porque assim, se você não denuncia, aquela pessoa vai continuar fazendo. E o fato dela postar, por exemplo, aquela sentença procedente, um cliente vai ver aquilo e vai querer contratar ela. Então ela ainda vai sair ganhando. Então faça a sua parte. Eu acho que é o mínimo. Uhum. Agora vamos falar de coisa boa, que a gente já falou da questão dos honorários, que no início realmente é muito difícil. Sim. Mas eu tenho certeza que você já teve algumas conquistas aí advindas da advocacia. Sim, graças a Deus. Qual foi a conquista que mais te marcou até hoje? Nossa. Eu acho que a conquista que mais me marcou é essa minha conquista recente, que é o meu carro. Sim. É o meu carro, porque assim, é algo que eu sempre quis. E eu venho de uma realidade, assim, que eu vivi. Meu pai até tem boas condições, mas a minha mãe, com quem eu criei, não. Então, assim, pra eu ter o carro que eu tenho hoje, não era assim algo que eu esperava que fosse acontecer tão logo, sabe? Quando eu comecei a sonhar com carro, eu falei, vamos ter um carro popular, não sei o que. Mas é aquilo que eu te falei, é uma montanha-russa. Vai entrar dinheiro, não vai, começa a guardar dinheiro. E aí esbarra naquela questão que a Amanda falou de a gente ser pessoa física e misturar com a pessoa jurídica, né? Porque a gente começa a ter que saber gerir o nosso advocacia, porque a gente é uma empresa, né? Sim. E aí começar de fato, a guardar dinheiro, porque essa era a minha maior dificuldade. Eu sempre fui uma pessoa que não conseguia guardar dinheiro. Eu acho assim, para eu conseguir comprar esse carro que eu comprei hoje, eu precisei guardar dinheiro. E eu acho que isso é uma realização pessoal, tanto em relação ao guardar dinheiro, quanto ao bem material mesmo, que foi o meu carro. Sim. Oh, legal. E assim, como que foi para você a sua primeira audiência? Porque isso é uma das maiores dores, né, dos jovens advogados. Nossa, minha primeira audiência foi de família. Essa foi de família. E aí foi de conciliação. A de conciliação é assim mais tranquilo, porque aí eu perguntei, né, pros universitários, meus amigos que já eram advogados, não, pode ir tranquilo, assim, assado, porque não é uma audiência de discutir mérito, vai chegar lá e falar assim, a coisa não tem? Ok. Então acho que essa a gente não leva muito em consideração. Vamos pular para a audiência de instrução e julgamento, né, que é aquela que você tem que falar, às vezes você vai pegar um juiz que não vai falar para você fazer alegações por memoriais por 15 dias, que foi o meu caso. Estava nervosíssimo nessa primeira audiência. Acho que não tinha nem 6 meses de advocacia. E o juiz pediu para fazer as alegações orais. Pressão foi lá embaixo. Só que a advogada que estava do outro lado, ela é muito minha amiga. E ela também estava no começo. E era a primeira audiência dela também de instrução e julgamento. E aí, ela era a parte autora. Então, ela ia falar primeiro. E aí, ela pediu as alegações remissivas. Aí, eu falei, eu vou embarcar junto. Pedi também. Porque as remissivas a gente precisa falar, vai pegar tudo que já tá dentro do processo. Então, foi isso. Eu peguei e falei, vamos fazer remissiva, porque eu tava tão nervoso naquele momento. Sim. Porque, assim, é o que a gente fala também, a gente não veio tão preparado, participou de um escritório. A faculdade também não prepara a gente muito pra isso. Então, eu fui na dela. Falei, não, eu também quero as alegações remissivas. E como que é pra você conciliar a vida pessoal e a profissional? Até na questão do Instagram mesmo, né? Que tem gente que cria um perfil pessoal, um profissional. Tem gente que, igual eu faço, a Amanda também deixa o mesmo perfil. Como que é pra você lidar com a vida profissional? Pra mim, o que acontece? Eu sempre tive, vocês me acompanhavam antes, o meu perfil pessoal, que eu também trabalhava com as coisas da internet, né? Com blogueiragem que a gente fala, né? Fazia parceria com muitas coisas. E etc. E aí, quando eu de fato formei, eu fiz uma enquete lá se o povo gostaria que eu migrasse conteúdo para lá. E o povo falou que não. Vou ter que criar um outro Instagram. Aí tive que criar um outro Instagram. Então eu sempre tive 2.
Só que aí, acho que deve ter uma coisa de um ano que o meu Instagram pessoal eu deixo muito de lado. Eu uso mais quando eu saio, fico mais nos melhores amigos, não fico postando muito normal e fico mais alimentando o meu Instagram jurídico. Porque, de fato, não dá pra criar conteúdo em 2 Instagram. Não dá. O tempo é curto, né? E É. ainda tem que dar tempo de cuidar de você, saúde, Aham. tudo é lazer, porque a gente não vive só de. Mas aí, o que profissional. que eu fiz? Aí eu comecei a introduzir no meu Instagram jurídico um pouco do meu pessoal. Até Sim. porque a gente aprende isso também nos cursos de marketing. Sim. Porque não tem que ser só jurídico, senão a pessoa vai Não vai nem querer assistir, né? Você tem que ter uma conexão com a pessoa. Aí eu comecei a trazer. Mas ainda tenho um receio de trazer muita coisa no meu jurídico, porque assim, no meu pessoal, o povo já sabe o jeito que eu sou, porque me conhece antes da advocacia. Mas ali no meu perfil jurídico, a maioria me conhece da advocacia. Então eu estou aos poucos unindo, né, isso. Mas uma coisa que eu penso é que, assim, a gente, quando a gente se torna advogado, a gente acaba assumindo uma personalidade que às vezes não tem muito a ver com a nossa essência, né? Então, a advocacia, ela é uma profissão que ela pede que você seja um pouco mais formal, Uma seriedade, né? pede uma seriedade, que você se retrai em alguns momentos. E eu tive muito dessa dificuldade no início de entender que, peraí, eu sou advogada, mas eu também sou a Amanda. Eu gosto de brincar, eu sou descontraída, eu levo isso para os meus atendimentos. Eu não posso ser quem eu sou. E durante muito tempo, assim, acho que durante um ano, eu vesti a camisa da advocacia e eu falava assim, não, porque eu tenho que ser séria. Só que depois eu entendi que eu não sou assim. Até a questão de roupa, né? Claro, os nossos gostos vão mudando. E a advocacia, a gente sabe que em certos ambientes, por exemplo, numa audiência, a gente tem que ir com certos tipos de roupa. Porque, a gente não vai estar 100% do tempo, principalmente nós mulheres, de salto. Não tem pé que aguente, a gente vai querer usar um tênis de vez em quando e tá tudo bem. Sim, também, né? eu sou advogada, mas eu falo, eu uso tênis. Raramente você vai me ver de salto. Principalmente a gente que vai de um lado pro outro, É. fora, delegacia, não tem condições de andar de escarpão. E eu, gente, se fosse pra eu escolher a minha profissão por causa do traje, eu nunca teria escolhido advocacia, porque, gente, eu não gosto de usar terno. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito calor. Eu acho chique, acho elegante, mas eu tenho muito calor, então eu não gosto. Se você parar pra reparar nos meus stories, na maioria dos dias eu tô de camisa polo. Sim. Não fico de terno, porque eu realmente não gosto. Sim. E voltando nesse assunto que você falou, eu desde o começo também tive esses, como eu falei, você não gosta de usar terno, eu já tinha esses gostos, essas roupas, mas eu sempre quis bater de frente. Eu falei assim, não vou me adequar à advocacia. Eu acho que eles precisam entender que o advogado também é um ser humano. Então, no começo, eu tentei bater de frente. Mas isso também prejudica, isso também é um desafio, porque aí você ainda fica naquele eu seu anterior, que às vezes as pessoas não veem credibilidade em você. Mas aí, aos poucos também a gente vai introduzindo, aos poucos também os gostos mudam, igual hoje. Tem esses dias, fui numa loja que eu sempre gosto de ir, leva essa camisa aqui, é uma camisa estampada, que antigamente eu ia comprar com certeza. Eu falei, não tô comprando mais. Aí ele perguntou isso por quê? Sabe, porque não tô gostando mais. Não compro mais camisa estampada, eu só compro agora camisa polo ou camisa social. Só. Mas os gostos vai mudando também. Sim. A roupa eu super me adequei. Adoro usar as roupas que eu uso Eu acho hoje chique, em mas eu sinto dia. muito calor. Eu tenho pouco tempo, assim, como advogada. Eu tô tentando mudar meu guarda-roupa aos poucos. Porque vamos combinar que também não é nada barato. E a gente volta pra questão que nesse início é muito difícil pra gente investir um dinheiro nisso. Tudo é um caminho, né? É uma escada. A gente tem que ir degrau por degrau e respeitando o nosso tempo também, né? É importante falar isso pro pessoal que tá assistindo, porque às vezes a gente se coloca numa posição de surto mesmo. Nossa, dá certo pra todo mundo, mas não dá pra mim. Gente, na rede social a gente posta o que a gente quer postar. Exatamente. A gente, claro, vai postar ali coisas boas ou coisas pra influenciar de certa forma, mas não quer dizer que internamente a gente também não tá desesperado, com medo. Confuso. Isso, tendo que lidar com os desafios diariamente, o que não pode desistir, como a gente já fez essa pergunta pro Marcos. E eu acho muito importante você ter pontuado isso, e até é um ponto que eu acho importante a gente bater, porque na internet a gente vê muitos cases de sucesso, principalmente relacionados a jovens advogados. Então, tem gente que tem 1 ano de formado, quando vê, tá andando de Mercedes. E assim, a gente sabe que isso é a exceção da exceção, porque a gente está vivendo uma
época em que tem muito advogado e tá todo mundo querendo começar e assim, é difícil, né? Eu às vezes me comparava muito, eu via, nossa, mas a pessoa já tem uma casa e eu ainda não tenho, eu sei lá, eu tô recebendo R$ 1.500 por mês lá no começo, né? Então você começa a ficar se comparando com a outra pessoa e às vezes você acha, eu acho então que a advocacia não é pra mim. Quando na verdade, às vezes você só precisa fazer o exercício de entender a sua essência e o que você gosta. Às vezes fala, ele é criminalista, ele tem Mercedes, ele comprou o carro dele, então eu vou para a mesma área que ele. Só que talvez você se dê melhor na parte de resoluções consensuais e aí você consiga se destacar melhor. Então é importante falar que assim, o que a gente vê na internet é a exceção da exceção. A gente vê né? um mundo bonito, mas não é bem assim. Conversando com advogados mais experientes, claro, para você ter uma cartela de clientes, começar realmente a ser conhecido, leva de 3 a 4 anos. Claro, a gente tem uma arma nas nossas mãos, que realmente são as redes sociais, mas a gente tem que saber usar. Não pode desistir. Tem que postar e não gosta de postar. Vai tentando, posta para as pessoas mais próximas primeiro, vai tentando se soltar. Todo mundo teve um início. Com certeza. E uma coisa que eu gosto de falar, fala pra todo mundo, ó, eu sou advogado. Você tá na padaria, você fala pra pessoa, eu sou advogado. Onde você estiver, ele anda sempre com o cartão seu, gente. Porque hoje em dia a gente não usa muito. Mas nesses casos é interessante. Tem um advogado que faz parte da diretoria da OAB de Minas Gerais, Dr. Moisés, que ele assim, gente, ele vai nos lugares e ele fecha contrato, porque ele tá ali comendo algumas coisas. Sempre tem alguém falando de algum problema. Aí ele fala, peraí, oi, tudo bem? Eu sou advogado, posso te ajudar, posso solucionar seu problema. Então você sempre tem que falar, deixar claro pra todo mundo, eu sou advogado. Porque sempre, a pessoa sempre tem um problema. Eu não sei se vocês tiveram a mesma coisa que eu, mas eu tinha muita vergonha de falar que eu era advogado. No início. Eu adorei. Eu tava esperando minha carteira, eu sou doutora. Eu tinha muita vergonha, principalmente porque aí a gente volta ao que a gente estava conversando. Quando eu saí, eu pensei, cara, o que eu faço agora? E aí eu ficava com medo de falar que eu era advogada e a pessoa vir com um problema e eu falar, não sabe resolver. Como que eu vou auxiliar ela, né? O meu medo, na verdade, foi o inverso. Eu tava feliz, na verdade, que eu efetivamente consegui ser advogada, mas interno eu falei assim, gente, mas parece que passou tão rápido, parece que eu sou tão cru. É um pouco do que você tá falando, mas eu fiquei feliz mesmo. Eu entendo, Amanda, porque eu também no começo, às vezes chegava caso pra mim no WhatsApp e eu ficava enrolando a pessoa com medo de pegar o processo e não saber fazer. E a pessoa ia embora e procurar outro. Porque quando a pessoa procura um advogado, ela tem urgência. Então ela quer alguém que responde ela rápido. Isso também é uma dica que eu dou, gente. Seja atento às suas... Se você prospecta pelo Instagram, sempre responde rápido. Se é pelo WhatsApp, responde rápido. Porque o cliente que te procura, ele quer o advogado ali. Mas saiba responder também. Não vai dar toda a consultoria ali no Instagram. Que dá uma atenção, fala assim, não, vamos conversar. Aí caminha pra consulta, claro. Isso. Mas, porque tem gente que manda lá, oi, bom dia, tudo bem? Aqui que é o Dr. Michael. Aí se demora pra responder, a pessoa já procurou outro doutor, outra doutora. Com certeza, ela já jogou lá no Google advogado em tal lugar e pegou o número que apareceu lá no Google e entrou em contato. Mas eu também concordo com isso e acho que a gente tem sim que valorizar o nosso trabalho desde o início e cobrar sim a consulta, né? Porque às vezes a gente, eu quero fechar, mas o fato da pessoa ter te procurado não é garantia que ela vai fechar nada, né? E a partir do momento que você flexibiliza as coisas, você sempre vai ter que flexibilizar, principalmente para aquela pessoa. Então, tirou uma dúvida hoje, aí depois de amanhã ela volta de novo com outra dúvida e aí você vai cobrar como? Se da outra vez você não cobrou, né? E eu acho que a gente tem que cultivar essa cultura da consulta, principalmente no advogado, porque o povo não cobra. E eu cheguei no momento que eu falava, gente, mas tem que cobrar, o que eu vou fazer? Aí depois eu consegui entender que se a pessoa já não tem dinheiro para pagar minha consulta, para mim já não é um bom cliente. Porque se ele fala, eu atendo ele sem cobrar consulta e por acaso, porventura, ele vem fechar comigo, ele vai me dar trabalho durante o pagamento. Geralmente, nos processos de família, a gente tem que dividir, porque se eu não dividir, eu não tenho clientes. Geralmente a gente divide no contrato, que a pessoa também não tem limite no cartão de crédito. Então no contrato, a pessoa, por mais que tenha um contrato, a pessoa pode não querer te pagar aquele mês. Então, começa a filtrar ali, porque eu faço meu filtro ali. Se a pessoa não
quer pagar a consulta, pra mim ela já não é um bom cliente. Isso é um bom ponto também, né? Apesar da gente estar aqui e os clientes virem até a gente não é obrigado a aceitar um cliente também. A gente tem que saber escolher, porque senão você se dedica, trabalha, faz de tudo e no final você tem mais dor de cabeça. Sim. E aí você, talvez você vai ter que entrar com o processo de execução com outra pessoa. Olha o retrabalho. Então, eu acho que assim, você filtrar ali na consulta também já é muito interessante. E a gente tem que falar também que a advocacia não é um trabalho engessado, né? Cada caso é um caso e a gente tem que ser muito humano também. Sim. Principalmente direito de família, até no criminal também, porque são pessoas, de certa forma, mais sensíveis, então a gente, na verdade, lida com várias áreas, né? A gente faz o direito, mas hoje em dia a gente tem que trabalhar com a internet, que é o marketing, a gente tem que meio que ir pro lado da psicologia, tem que fazer o financeiro. Exato, financeiro, planilha, para dar conta de tudo. Mas falando isso, a questão da psicologia, eu fazia muito isso, né? Porque na área de família, geralmente chega pra mim as mães em estado de vulnerabilidade, né, emocional, saindo do relacionamento, às vezes muito também a vulnerabilidade financeira. Então acabava que eu era muito psicólogo da pessoa. Só que aí eu aprendi que a doutora Gabriela André, que eu amo, hoje em dia ela é minha amiga pessoal, né? Aprendi num curso, na palestra dela, na verdade, que ela fala que a gente não pode ser psicólogo. Primeiro, que a gente não recebe pra isso. Segundo, que a gente não tem capacidade técnica pra isso. Sim. Aí ela me ensinou o que a gente tem que fazer, principalmente no direito de família, pra gente não ser psicólogo. Porque a gente sabe quando o cliente chega que ele é um caso de psicologia, que a gente tem que caminhar pro psicólogo. Mas é que é importante a gente ter tato, na verdade, vamos dizer assim. Porque a pessoa, vamos supor, chega chorando no seu consultório. A gente tem que saber acolher, né? Não, exato. quando eu digo isso, nesse momento ali da consulta, sim. Mas é que acaba a gente sendo psicólogo durante o processo inteiro. Aí na consulta você vai ter que ter esse tato, até porque pra você também ter essa conexão com o cliente, você conseguir fechar o contrato, mas depois você falar pra ele, olha, você precisa amanhã ou no momento seguinte procurar um profissional da psicologia para te auxiliar. Isso também é o que ela explica nessa palestra que eu fui. Vai te ajudar depois na parte do saneamento do processo. Porque o juiz vai, em certo momento, pedir para fazer um estudo psicossocial desse caso. E aí, quem vai fazer essa entrevista é o profissional, a psicóloga do fórum, que ela vai ali fazer a entrevista só hoje, ali conversou com você. E ela vai fazer o parecer dela, que às vezes o parecer dela não é o que de fato está acontecendo. Sim. Você tem uma psicóloga que vem acompanhando o processo ao longo, você consegue depois pegar o parecer da psicóloga do fórum e falar para a psicóloga o que você acha disso. E essa psicóloga te ajudar a fazer a contestação do parecer. Um ponto muito importante também é quando o cliente procura, né, e falar de causa-ganha. Gente, não tem causa-ganha, né? Isso eu não falo, gente. Não tem causa-ganha. Até porque não podemos falar causa-ganha, né? Mas isso acontece muito e às vezes chega o cliente falando, não, porque fulano de tal disse que é ganha, né? Cada caso é um caso. Às vezes já chega e diz, não, é ganha, né? Eu tô com esse problema, mas é ganha. Mas assim, não é desse jeito, né? E eu faço questão de falar... Mas se fosse ganha, nem precisava de advogado, né? Eu falo que o processo é uma caixinha de surpresa, não tem como eu te dar a garantia de 100%. A gente vai fazer o melhor do nosso trabalho para conseguir o resultado que você quer. Mas é porque eu não consigo te dar a se a gente é advogado, né? Mas a gente não faz milagre. Sim, a nossa profissão é uma profissão de meio, não é uma profissão de fim, né? O que a gente pode garantir é um bom trabalho, né? Mas a gente não pode garantir ali o resultado daquela demanda e tem muita gente que confunde isso e vem com essa percepção de que você tem que ganhar o processo e se você não alinha bem com o cliente antes... Isso gera um problema. Inclusive, uma coisa que você tinha no seu contrato de honorários que eu aderi no meu é justamente uma cláusula que fala sobre isso, que a gente é uma profissão de meio e não de fim. Então, a gente não garante resultado. Porque, e aí foi uma coisa que eu passei a alinhar com os clientes nos atendimentos, né? Porque para não ter esse tipo de problema depois, de achar, não, mas falou. Então eu sempre falo, olha, não vou te falar isso. E se alguém te falar isso, tá mentindo. E, doutor, como que você lida com aqueles clientes que mandam mensagem um sábado à noite? Às vezes não tem nem assim, não é nenhum caso urgente, mas estão lá. Como que não estão vendo meu processo? Nossa, isso tem. Como lidar? Isso já tive muito, na verdade, agora eu não tenho mais. Apesar de que, agora, antes de entrar aqui no estúdio, eu tava respondendo uma cliente. Mas ela que eu realmente queria responder, eu vi ontem à noite, mas... eu ia deixar pra segunda. Só que aí, ontem eu não li, eu li aqui. Aí, já que eu li, eu vou responder. Porque se eu deixar pra segunda, como eu abri a conversa, eu vou esquecer. Então eu respondi. Mas no meu contrato tem uma cláusula que fala sobre isso.
dos contatos fora do horário comercial. Que se a pessoa quiser conversar, quiser ficar assistindo, que vai ser cobrado o valor da minha consulta, tá? Está expressamente no meu contrato. E aí eu tinha uma cliente que era muito isso, muito isso. Eu peguei e falei pra ela, olha, você tá desrespeitando a cláusula, eu nem lembro qual que é, acho que é a 10ª. Aí ela falou, não, mas qual, então eu vou pagar a consulta. Aí eu falei, não, peraí. Não vamos, né, responder o que você Foi quer. até colocar o blazer, terno, né? Mas aí eu comecei, quando eu fecho o contrato, a explicar para as pessoas sobre isso. Então, eu não tenho muito isso hoje mais, não tenho. É uma coisa que eu faço também hoje em dia. Eu sempre coloco nos meus contratos que eu demoro X tempo para responder, X dias úteis, que as respostas são só de segunda a sexta-feira, de tal horário a tal horário, e que qualquer insistência será cobrado o valor da consulta. E eu ressalto muito isso no atendimento, e eu acho que é isso que faz a diferença, porque Exatamente. eu tenho um cliente que me manda mensagem fora do horário e ele fala, não precisa responder, tá? Pode responder na segunda-feira. Estão vendo aí, jovens advogados? Anotem essa dica, já coloquem no contrato de vocês. E, doutor, a gente está passando também por um momento que está tendo muitos golpes com relação a falsos advogados, né? E isso é até um alerta para a gente deixar para os jovens advogados. Tem alguma coisa que você fez para tentar se precaver desse tipo de golpe? Não tenho, mas assim, graças a Deus eu ainda não passei por isso, então eu espero não passar. Bate na madeira. Porque de fato tá muito, muito, e é no Brasil inteiro, né? Aham. Aqui em Minas a gente vê bastante, porque a gente tem bastante pessoas que a gente conhecido, e Minas também é uma das maiores OABs, né, de toda a nossa federação, mas assim, não tem uma dica, porque a gente não consegue saber da onde que eles conseguem fazer isso, né? Uma coisa que eu também acrescentei no meu contrato de honorários, e aí também fica a dica aí para quem quiser usar, né? Eu coloquei uma cláusula explicando sobre essa questão do golpe do falso advogado e falando que o único número oficial que entra em contato é o meu número, e coloco o número lá. Mas eu coloquei, mas como tem essa questão das vezes clonar o WhatsApp, essas coisas, eu ainda falei que, ainda assim, se eu pedisse qualquer tipo de pagamento, era para ele me pedir a chave do processo. E aí, cada contrato de honorários, eu coloco uma chave específica para aquele caso. Então, ele só pode efetuar o pagamento se ele me pedir a chave e eu passar a chave correta. Porque daí, essa parte, eu acho que eu consigo fazer com que o golpista não tenha acesso tão fácil, né? Então, fica aí a dica. Eu acho uma cláusula legal também para acrescentar no contrato de honorários. Agora, doutor, a gente vai entrar em umas questões polêmicas sobre a jovem advocacia, né? Sobre coisas que a jovem advocacia enfrenta no dia a dia. Então, a gente vai fazendo como se fosse um bate-bola de perguntas e respostas, tá? A primeira coisa que eu quero saber do senhor é se você acha que os honorários da jovem advocacia ainda são desvalorizados, até mesmo pelos colegas mais experientes. Sim, eu acho que de fato os honorários da jovem advocacia são desvalorizados, mas a gente fica num gap, porque, que nem eu falei anteriormente, essa questão do aviltamento de honorários dificulta muito a gente poder aumentar os honorários, porque com esses que já tá difícil, imagina se a gente aumenta. Eu concordo que tem que aumentar, porque eu acho que os nossos honorários na tabela está muito baixo, mas se aumenta também dificulta mais ainda a nossa vida, né? Doutor, você acha que os concursos públicos ainda são vistos como uma espécie de fuga na jovem advocacia? Eu não vejo. Porque hoje, pelo menos a visão que eu tenho, né? Enquanto eu trabalho com a jovem advocacia de todo o nosso estado, eu vejo que o pessoal tá focado em ser advogado, em fazer seu nome, ser autônomo. Eu não vejo muita gente querendo migrar para concurso. Eu mesmo conheço poucas pessoas que de fato formaram e estão focadas em concurso. Então, vou jogar uma outra pergunta bomba, hein? Uhum. Você acha que a advocacia está saturada? Sim. Gente, tá brotando advogado. Lá aqui em Itajubá a gente tem 3 universidades, 3 faculdades com curso de direito, né? E eu acho assim que uma cidade pequena como a nossa é muito, muito. Então, sim, de fato tá saturado. Mas não é porque tá saturado que você não consegue ter o seu destaque, consegue ter os seus clientes. É aquilo que eu falei, eles têm as redes sociais,
foque, né? Vai atrás dos seus objetivos. Autoridade, networking, posicionamento nas redes sociais. Curso, tem que fazer curso, tem que estar atualizado, gente. Tanto de marketing jurídico, quanto de curso da área que você atua também. Porque assim, a gente sai da faculdade com uma bagagem de direito material, direito processual, mas a gente esquece do soft skill, né? Que é as habilidades que a gente não aprende na faculdade, que é o marketing jurídico, é comunicação, oratória, é prospecção de clientes, é gestão do escritório e tal. Vai atrás disso. Não é só, formei, tá bom, passei na OAB, vamos advogar. Não, você tem que ir atrás dos meios. Como a gente falou, né? Advogado não é só lei, não é só a faculdade, é utilidades. Muitas pessoas dizem que advogar não dá dinheiro nos primeiros anos. Concorda ou discorda? Infelizmente, vou ter que concordar. Eu também concordo. A gente falou, né? Tem os cases de sucesso, mas na maior parte, no começo é complicado. E você já sentiu preconceito por ser um jovem advogado? Sim, claro. Semana passada, gente, numa audiência, estava numa audiência com um advogado mais experiente, e era uma audiência de conciliação que não se discute mérito, ele querendo discutir mérito, aí depois eu falei que não ia ter acordo, minha cliente também falando que não ia ter acordo, ele querendo um pouco de pressão psicológica nela, pra ela fazer o acordo. Aí eu comecei a discutir com ele, aí ele aumentando a voz, e não deixando eu falar. Então, aí eu tive que realmente ser grosso, coisas que eu não gosto de ser, e aí pôr ele no lugar. Porque às vezes esses advogados mais experientes, ele pega a gente ali, faz cara de novinho, e quer dominar a audiência, quer que seja do jeito dele. Não é assim. Você já passou por isso? Já passei. Eu também já passei, e às vezes eu tenho a sensação de que ser mulher ainda é mais desafiador. Com certeza. Principalmente na área criminal, que eu acho que é uma área assim, mais pesada, querendo ou não. Sim. Aí a gente, novinha, pessoal, além do preconceito, é a falta de credibilidade. Porque uma acredita assim, nossa, será que realmente essa pessoa vai conseguir me defender, né? Eu já passei por uma situação em que o advogado da parte contrária tentou me descredibilizar na audiência. De falar mais ou menos assim, deu uma cutucada, sabe? Doutora, mas deixa eu te explicar, se você não fizer isso, seu cliente vai ser prejudicado, falando isso na frente do cliente. Se eu não tivesse alinhado muito bem com o cliente, falando, a estratégia que a gente vai fazer é essa, porque assim vai acontecer isso, o cliente lá na hora ia ficar, nossa, mas espera aí, então, eu tenho que aceitar, né, o que o advogado da parte contrária tá propondo. Aí eu falei, doutor, tô ciente, não vai fazer. E aí eu fiquei extremamente chateada, porque só porque tinha mais anos de experiência que eu, meio que veio me dar uma cutucada na frente do cliente para tentar descredibilizar a minha atuação. É bem, bem complicado. E, na sua opinião, existe uma romantização da advocacia na faculdade que depois não corresponde com a realidade? Eu acho que sim, porque a gente sai da faculdade, né, com uma visão macro das coisas, que a gente vai ficar rico, que a gente vai ser assim, que a gente vai ser assado, mas é o que a gente tá falando aqui desde o começo. A gente sai da faculdade muito cru, né? E a realidade, ela é pesada. Então, eu acho que, de fato, tem uma romantização, sim. Faz parte também para manter o cliente, não, o aluno ali, né? Então, eu acho que existe, sim. Esse episódio foi um verdadeiro guia para você que está começando e serve de grande inspiração também, porque a gente vê, igual a gente está falando, muita romantização. Mas tudo bem também você ter as suas dificuldades, os seus desafios, não desanima. Como eu falei, é uma escada e você tem que ir subindo degrau a degrau. Sim, e eu acho que só nós que passamos por isso entendemos exatamente o sentimento de outro colega. Então, sempre que vocês se sentirem perdidos, eu acho válido procurar quem já está nesse caminho há algum tempo, até os um pouco mais antigos, né? Porque eu acho que dessa forma, às vezes, o conselho que ele te dá é o pontapé que você precisa para continuar. Um conselho legal que eu gosto de falar também em relação a isso: não tenha vergonha de perguntar. Seja humilde, né? Que nem eu falo pra todo mundo que o que eu fazia quando eu comecei, né? Eu perguntava para as pessoas, mas eu sempre tinha um contato nos lugares. Por exemplo, eu atuo muito no Fórum de Pedralva. Eu tinha um contato lá dentro, de uma pessoa que formou comigo. Aqui em Itajubá, nas varas, também sempre tinha um contato. Porque o que acontece? Se às vezes eu não soubesse alguma coisa, eu mandava lá. E às vezes também você precisa de andamento processual, você tem aquela pessoa, tem como você verificar isso? Porque a gente ajuda, porque a gente sabe que a justiça é morosa. Então, se você ter esses pontos de contato,
vai te ajudar e vai facilitar também a vida do seu cliente. E assim chega ao fim mais um episódio do podcast Diálogos da Ordem, porque direito também se faz com diálogo. E a gente espera que você continue nos acompanhando aí nos próximos episódios. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Muito obrigado.